Oi, gente amiga querida da Pós TV 247, gente amiga querida do canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes, este é o curso do presidente Lula, é o curso Retalhos da Nossa História com o nosso mestre, professor Pedro Lima Vasconcelos. Pedro, você está bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Tudo certo? Saudações à comunidade reunida aí em torno das trajetórias de luta do povo brasileiro. Muito legal, Pedro. Eu quero te falar uma coisa. Você tem muitos alunos e alunas na sua classe, mas tem preferência descarada por um. Anda até com o brochinho dele no peito. Impressionante isso. Desculpa aí. Desculpa aí, o pessoal não vai ficar com ciúme, não. Lula livre. Lula livre, Lula livre. Lula livre. Nós vamos fazer uma conversa. Eu já fui assistir Bacurau. O Pedro ainda não foi. Então, quando ele for assistir Bacurau, porque eu tenho certeza que o Pedro vai ficar muito revolvido com muitas questões em relação a Bacurau. Então, eu não vou ficar provocando o Pedro agora em relação ao Bacurau. Pedro, vai assistir. Ainda, né? Não vou ficar provocando ainda. Vai assistir. Na próxima aula, se você conseguir assistir essa semana, na primeira aula, depois de você ter assistido, a gente faz uma introdução do Retalhos para falar de Bacurau e todas as ressonâncias que Bacurau provocar em mim e você, e especialmente ressonâncias históricas no nosso país, né, em relação à história das lutas do povo brasileiro. É muito forte. Vamos fazer assim? Vamos lá, vamos lá. Isso a gente não combinou antes no ar, não, gente. Veio a ideia agora. A gente falou do Bacurau, mas não combinamos isso, não. Ou seja, o pessoal que nos acompanha aí, o Mauro me impôs uma tarefa para a minha agenda dessa semana. Isso aí, outra semana que vem, quando você puder. Deixa eu ver se a gente está ao vivo aqui. A gente está ao vivo, gente. Onde tá a nossa... achei aqui. A nossa comunidade está aqui. Então, gente, ó... Opa, desculpa. Deixei o volume ligado. Hoje, então, segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. O que é hoje, segunda-feira, 16 de setembro de 2019? O momento em que esta aula está sendo transmitida ao vivo. Você, presidente Lula, vocês todos que não estão assistindo ao vivo, então podem assistir a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento. É bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão vendo aqui 5 horas da tarde, né? Já começa a cair a luz do dia ainda. A luz do dia tem... Não, mas estou olhando de fora, tem um sol bonito ainda ali. Aqui já mais para o lado de cá já está mais escuro, porque para cá está o leste, para lá está o oeste. Então, o sol está se pondo lá, aqui atrás já está ficando escuro. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda a qualquer momento que você ingressar na sala de aula para essa conversa, para este curso com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Se você não está inscrito e inscrita ainda no canal Paz e Bem, corre para se inscrever. Nossa comunidade já está com mais de 21 mil membros, estamos caminhando agora para 30 mil membros, esse é o nosso desafio. Dê like nesse vídeo, se você tiver condição, no meio da desgraceira que está esse país aí, com a miserabilidade imposta pelo governo neofascista, se você tiver alguma condição, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem, para que a gente possa aos poucos ir desenvolvendo novos projetos. Quero saudar muitos alunos já na sala de aula, Pedro, nessa transmissão ao vivo do curso, e quero saudar alguns deles, pelo menos. A Elvira Gonçalves, já tivemos juntos hoje de manhã, né, Elvira, no Paz e Bem. O Edgar Dias, o Pedro Lula Cândido, a gente está junto o tempo inteiro, Pedro Lula. Estamos ficando grandes amigos. Alegria você estar aqui, nosso reverendo Eduardo Henrique, nosso pároco, né, da paróquia Paz e Bem. O Eduardo Henrique é fantástico, realmente, ele tem tido um papel de protagonismo fundamental. Ana Virgínia Queiroz, Ivone Veiga, Vilma Pasqualina Pedó, dizendo que em Porto Alegre está 18 graus, com uma chuva fraca e tempo fechado. Marta Agostoni, Márcia Dib, Jorge Lula Barreto. Quem mais que está chegando aqui? Anúbia Bentes, César Fábio Miller. Bom, todo mundo que está na sala de aula, sinta-se muito bem acolhido, chegada, né? Você que chegou ao vivo, você que chega depois. Estamos juntos. Hoje nós vamos ter uma aula que já combinamos, era para ser uma aula só, vamos desdobrar em duas, porque é um assunto que eu sei que é um assunto que mobiliza demais o Pedro.
e ele é um grande especialista nesse assunto. Nós vamos falar da revolta dos malês e do islamismo negro no Brasil, que é algo muito desconhecido pelos brasileiros e brasileiras. E é uma história muito bonita, muito tocante, que tem muito a ver com a história da espiritualidade do povo brasileiro. Malês, né, Pedro? Pois é, Mauro. Fico contente com a sua animação de a gente, eventualmente, desdobrar essa conversa de hoje em mais uma, porque se trata de uma temática que está presente em várias manifestações da cultura popular. Aqui e ali a gente encontra referências. Não à toa, a nossa inspiradora Mangueira incluiu os malês num dos grandes momentos daquela letra, daquele enredo, em que quando ela vai dizer justamente Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, malês. Então, os malês, junto com as Marielles, com as Maíns, e aqui a referência é a uma Luísa Maim, que teria sido uma líder malê, mãe de um abolicionista do século XIX, Luiz Gama, mas então, junto com as Marias, as Maíns e as Marielles, estão as malês. Há uma universidade dessas que foram abertas recentemente, quando havia um projeto de expansão do ensino superior nesse país, uma universidade criada na Bahia, que tem um campus com o nome dos malês. Ah, não sabia? Sim. Eu não estou me lembrando, eu me lembrei disso agora e não tenho a referência exata, mas um dos campi dessa instituição faz referência aos malês. Ora, os malês, eles estão presentes, então, como eu dizia, em várias expressões, em vários grupos que cultivam as memórias do povo brasileiro. Mas na história mais geral, na história mais costumeiramente contada, passam despercebidos. Mas eles não passaram despercebidos no seu tempo. E esse é o ponto importante. A revolta dos malês, ocorrida em Salvador no início de 1835, foi um dos levantes mais importantes no mundo urbano, Pedro, da escravidão urbana. posso só fazer a observação? Então, olha aqui, já achei. Existe há 5 anos, chama-se exatamente o Campus Malês, da Unilab, e ele está situado na Bahia, em São Francisco do Conde. Pois é. É isso aí. Então, isso era do tempo em que havia projeto de expansão da universidade no país, de incorporação, de levas e mais levas de gente do povo no ensino superior. Uma situação bem diferente dessa na qual nós nos encontramos. E aí você tem lá o Campus dos Malês. Campus dos Malês. Então, e não é à toa. E eu ia dizendo, Mauro, a revolta dos malês ela foi um levante que ficou conhecido não só no Brasil, ficou conhecido no exterior. Ele assustou pela sua grandeza, pela sua relevância, pelo número de pessoas envolvidas. Então, é alguma coisa que, se hoje não está presente por conta deste processo denunciado pelo próprio enredo da Mangueira, a parte do Brasil que não está no retrato. Sim. Os malês não cabem no retrato que as elites pintam deste país. No entanto, eles marcaram época, tiveram uma presença importante para além, inclusive, da revolta que os tornou mais conhecidos. Então, fico animado aí com a perspectiva que você abre de a gente desdobrar essa conversa
em mais um encontro, pelo menos, porque, na verdade, há muita coisa a ser tratada a respeito desse assunto. E, nesse sentido, devo mencionar mais uma vez um autor que eu citei semana passada, que é o grande responsável por trazer o tema de maneira consistente, de maneira absolutamente bem fundamentada, abordando na complexidade que este tema exige. Então, é todo o trabalho do João José Reis, né, autor de uma das obras-primas da historiografia brasileira. Eu não tenho nenhum medo em dizer isso de boca cheia. Aliás, desculpe, é este livro aqui. Este livro aqui. Rebelião Escrava no Brasil. Escrava no Brasil. A história do Levante dos Malês de 1835. Este que eu mostrei, por engano, é o já várias vezes citado Dicionário do Brasil Imperial, onde se encontra um verbete, né, muito bem escrito sobre o tema da revolta dos malês, basicamente ancorado nas pesquisas do João José Reis. Eu preciso fazer uma indiscrição com vocês, meus presidente Lula, meu colega de classe, turma. Eu vou fazer uma indiscrição. Também essas coisas que eu não combino com o Pedro, a gente faz ao vivo aqui. O Pedro é um grande estudioso da questão do islamismo. Não só do islamismo no Brasil, né? Ele está escrevendo um livro sobre o islamismo. Não é isso? Já terminou ou não? Está longe de terminar. Eu espero terminar. Não, vai terminar sim. Nós vamos fazer um curso aqui a partir desse novo livro que o Pedro vai lançar sobre a influência do cristianismo na origem do islamismo. Falei certo, é isso? Eu tomo o Corão, né, o livro sagrado muçulmano, como uma fonte para você investigar movimentos cristãos marginais que existiam na época em que vai surgindo o Islã, e com isso você pode entender o próprio Islã como emergindo de dentro destes grupos cristãos, judeus e de outras matrizes que existiam no Oriente Médio ali, né, no século VI, VII, VIII, por aí. Então, o Corão como uma fonte para investigar esses cristianismos marginais. Já está prometido, já contratei o Pedro. Nós vamos ter um pequeno curso aqui quando ele lançar esse livro dele. E realmente é fantástico, é muito fascinante essa história. E você já deu curso também sobre a presença do Islã aqui no Brasil, né, Pedro? Eu trabalhei aqui na UFAL, a Federal de Alagoas, na pós-graduação em História. Este tema específico dos malês, eu dei ao curso o título de O Corão Negro. Legal. Essa imagem quase que inusitada, né? Que o livro sagrado muçulmano estava presente no Brasil por mãos e ações de escravos e escravas trazidos da África, né? E quando vieram, não vieram só, né, com a força de trabalho, vieram com os seus sentimentos, com suas adesões, com suas referências, suas visões de mundo, tudo isso veio para cá. Quantas aulas você deu esse curso, Pedro? Foi um curso de pós-graduação normal, de um semestre. Vocês acham que eu vou deixar... Gente, turma, classe, vocês acham que como monitor eu vou deixar o Pedro dar uma aula só sobre malês para nós? Mas de jeito nenhum. Nós merecemos mergulhar nesse universo. Mauro, já que você está me provocando, a gente não vai entrar no assunto, pelo jeito. Vamos embora. Deixa eu me mostrar essa imagem. Não sei se ela aparece bem aí para você. Mostra. Aparece sim, pode aproximar mais, inclusive. Sobe um pouquinho. Sobe. Isso. Sobe um pouquinho, para ver tudo. Isso, viu? Deu para ver super bem. O que dá para ver? Diga aí. Aparentemente escritos em árabe e embaixo um desenho do que parece ser um navio. Exatamente. Exatamente. Então, este é um desenho que foi encontrado entre os papéis dos malês, né? Quando os malês foram presos, então se fez a devassa
se invadir os lugares que eles frequentavam, os lugares das suas moradias, e se encontrou. Entre tantas coisas, eu já te mandei outros documentos, né? Se encontrou este. Pois é, essa referência ao navio, por quê? É um navio negreiro. Uhum. E a inscrição em árabe, que está acima, diz: Muhammad, mensageiro de Alá. Alá o abençoe e lhe dê a salvação. Ou seja, você tem que, então, mergulhar no universo destas pessoas que já eram muçulmanas lá na África e que, por razões variadas, foram vendidas como escravas. E, quando vieram para cá, trouxeram a sua fé. Nossa. E esse aqui é um papel justamente que expressa. Temos que imaginar o desespero, né? que está suposto, que é o contexto no qual este barco vai singrar o Oceano Atlântico, e o desejo de que essa viagem seja a mais bem-sucedida possível dentro de condições tão terríveis. Na nossa bibliografia, o Pedro indicou, além desse livro do João José Reis, que ele mostrou para nós aí, ele indicou uma tese de doutorado da Priscila Leal Melo, Leitura, Encantamento e Rebelião, o Islã Negro no Brasil no século XIX. É um PDF, mas a gente está com o link dele, tá? Desse PDF. Então, se você clicar no link, vão aparecer muitas imagens de escritos em árabes apreendidos pela polícia com os malês, não é isso, Pedro? Exatamente. Tá? Exatamente. Todo mundo pode ver depois também. Sim. E esse já é, Mauro, um traço importantíssimo. Escritos em árabe no Brasil. Num Brasil em que a grande maioria das pessoas não sabia ler. Mesmo as pessoas livres, mesmo os senhores, não sabiam ler. No mundo da escravaria, mais ainda, né? A ausência da escrita. E, de repente, você tem um contingente de escravos e escravas que manejam uma língua absolutamente desconhecida. Os policiais, quando fazem a devassa, eles ficam assustados, porque eles não entendem o que é isso. Há um caso, inclusive, esse não foi na Bahia, foi em Recife, de um líder muçulmano, do qual eu também espero que a gente então possa conversar, foi o Alufá Rufino, objeto de uma outra obra maravilhosa do João José Reis. Ele também foi pego com os papéis desses. E os policiais achando que fossem papéis subversivos, papéis que convocavam a revolta, a rebelião, qualquer coisa do tipo. E aí colocam um anúncio no jornal, num jornal de Recife, e o anúncio dizia alguma coisa parecida com isso, Mauro. Procura-se alguém que saiba hebraico, chinês ou qualquer língua estranha para decifrar os referidos papéis. Esse traço ele é muito importante. O inusitado do escrito, o inusitado da escrita, num contexto absolutamente adverso. Vários desses papéis que foram encontrados continham transcrições de passagens do Corão. No Rio de Janeiro, em 1860 e alguma coisa, década de 60, vendiam-se exemplares do Corão. Não acredito. Dentro do Rio de Janeiro. Não acredito. Uma média de 100 exemplares por ano. Não acredito. Sim. 100 exemplares por ano. Por ano. Muito provavelmente não se vendia esse tanto de exemplares em português no resto do país. Pois é. Corões em árabe. Em árabe. Fantástico. E quem é que lia? Quem é que manejava esse... Os escravos liam, Pedro. Escravas, pois é.
alguns dos documentos que eu mandei para você vai poder ver depois, talvez se conseguir disponibilizar para a turma, vai ser ótimo. São exercícios de caligrafia árabe. Você vê o mesmo sinal sendo escrito várias vezes. Aquelas aulas de caligrafia que você deve ter tido, eu tive, né? O pessoal aprendia a escrever árabe para poder ler o Corão em árabe. Então, é todo um mundo tão surpreendente, né, que, enfim, ele encanta. Para além do tema da revolta, né? Mas é todo toda uma dimensão do mundo da senzala, digamos assim, e se a gente não sabe que existe, a gente não pensa nisso. Vou mostrar aqui, Pedro. Ah, você conseguiu abrir aí, foi? Eu consegui abrir. Veja, é isto? Isso são alguns desses papéis. Aí, esse certamente é uma cópia. Uhum. Veja que são vários documentos. Olha aqui. Isso, exatamente. Exatamente. Olha que maravilha. Outro, cópia, né? Sim, aí você tem o facsímile do documento tal qual foi encontrado. Ah, que é este aqui. Você tem a reprodução também. Ah, aqui. O que aparece assim é a reprodução do documento. Isso, exatamente. Perfeito. É a reprodução para facilitar a leitura, né? Isso é um trabalho feito por um estudioso que se dedicou aos arquivos, né, os documentos que estão no arquivo num arquivo lá do estado da Bahia. Deixa eu ver outro aqui. Espera aí, gente. São tocantes. Quando a gente pensa que a história desses documentos é essa, que o mundo no qual esses documentos foram produzidos é esse, é o mundo da senzala, é o mundo da chibatada, é o mundo do pelourinho, é o mundo, né, em que a escrava não tem lugar, as suas demandas não têm espaço. Né? Você está procurando aí, eu cito uma cena que eu e Tassiana estávamos vendo. Eu falei para você que nós estamos vendo o filme, uma série, né, sobre o Bolívar. Simão Bolívar. Vale a pena ser visto. Há uma cena, Mauro, que me tocou em particular, porque havia uma escrava que era meio que a mãe de todo mundo ali na Casa Grande, né? E ela era parteira. E aconteceu que a Sinhazinha estava grávida e a filha desta escrava também estava grávida. E, por coincidência, as duas vão dar à luz ao mesmo tempo. Só que a filha da escrava vai dar à luz na senzala e a Sinhazinha, obviamente, vai dar à luz no quarto dela, etc. Pois a filha da escrava está com dificuldades no parto, enquanto o parto da Sinhazinha está acontecendo de maneira absolutamente natural, pois a mãe é tirada do cuidado que ela está como parteira dando à sua filha para ir cuidar do parto da Sinhazinha, que está ocorrendo com absoluta naturalidade. E aí, só quando nasce a filha da Sinhazinha é que a parteira pode voltar para acudir a sua própria filha, e quando ela chega, a criança está morta. E isso acontece como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Ou seja, a escrava não tem direito a ter filho, não tem direito a ter cuidado na hora de dar à luz, porque a sua mãe, antes de ser mãe, é escrava da sinhá. Então, é esse mundo, essa cena me tocou muito. Então, pensar situações como essas, né? E aí lembrar ou imaginar que neste contexto estão acontecendo, né, as aulas em árabe, as leituras do Corão, as celebrações muçulmanas. Estou passando aqui as imagens, tá, Pedro? Sim. Maravilha. Para nossa turma. Imaginar que você tinha uma vida intelectual ativa dentro da senzala. Pois é. Enquanto do lado de fora da senzala das elites você não tinha atividade intelectual nenhuma. Exatamente. Essa imagem que você acabou de mostrar, essa aqui, é a típica imagem da caligrafia, né?
A pessoa está reproduzindo o mesmo tá aqui, som né? várias vezes. Uhum. Ela está aprendendo a escrever. É muito tocante, isso é muito interessante. Depois você tem essas escritas em diagonal dentro de quadrados, né? Isso aí sugere o quê? Sugere usos talismânicos das palavras corânicas. Porque vários desses papéis, Mauro, comunidade, foram encontrados dentro de amuletos. Uhum. Né? Então, você tem palavras dentro de figuras geométricas, e aí a atribuição de valor simbólico, de valor mágico, né, a esses sinais. Né? Então, Bom, e aí vai. Mas tá visto, né, gente? Tá visto. sim, é uma maravilha isso. Então, isso já coloca um outro problema, que é o fato de que o Islã, ao chegar à África subsaariana, e ele chega ali por volta do século X, 11, ou seja, ele vai fazer uma história na África subsaariana em intercâmbio, em hibridismo, se você quiser, em sincretismo com as religiões de matriz africana subsaariana. Então, o Islã que vem para cá já é um Islã, diria o meu professor Milton Schwantz, deve ter sido seu professor também, né? Foi também. Cozido durante séculos na interação com as religiões de matriz africana. Uhum. Então, você vai ter uma leitura do Corão, um uso do Corão, vamos dizer assim, que não necessariamente corresponde ao que a ortodoxia islâmica determinava. Né? Uma abordagem do Corão, né, que salientava, repito, o seu poder mágico. Porque também é preciso pensar que muitas pessoas tomavam o texto corânico não pelo que ele estava escrito, porque as pessoas não sabiam ler. Muitas pessoas não sabiam ler, mas tomavam o livro pelo seu poder mágico. Né? E as passagens do Corão, então, que eram dadas para que elas colocassem nos amuletos e carregassem no peito. Enfim, é um mundo do qual a gente faz praticamente nenhuma ideia que ele existe. Né? Então, falar de maleza é mergulhar neste universo. Num universo em que, por exemplo, Mauro, a gente tem que fazer perguntas do tipo: nós todos sabemos que o dia sagrado para as orações muçulmanas, para as reuniões muçulmanas, é o dia das sextas-feiras. A gente sabe também que os muçulmanos devem suspender suas atividades em algumas horas do dia para fazerem as suas orações voltados para a Meca. Uma perguntinha de leve assim. Como é que um escravo que estava cortando cana lá no recôncavo baiano conseguia suspender a sua atividade de trabalho para poder voltar-se para Meca? E onde é que fica Meca? Para que lado fica? Como é que eles conseguem fazer as reuniões? Como é que eles conseguem suspender o ritmo do trabalho escravo para viverem aqueles momentos cairóticos, para usar o termo técnico, aqueles momentos especiais, né? Prescritos, previstos nas práticas religiosas, né? Nas práticas religiosas islâmicas. Como é que essas pessoas faziam a peregrinação à Meca que todo muçulmano deve fazer, se não uma vez ao ano, uma vez na vida? O que era para esses escravos e escravas que lá na África, eventualmente, podiam ir à Meca? Agora são transplantados para o outro lado do Atlântico e a Meca se torna uma referência que essas pessoas cultivam ou na lembrança, se é que um dia foram, ou na imaginação. Então, o estudioso Raimundo Nina Rodrigues,
do qual a gente tratou no curso sobre Canudos, Belo Monte de Antônio Conselheiro, ele foi um dos primeiros estudiosos a tratar das questões da cultura africana no Brasil, e ele conheceu malês na Salvador do final do século XIX. E ele conheceu alguns lugares em que esses malês se reuniam. E num desses lugares, ele encontrou uma gravura na parede representando Meca. É tocante, né, Pedro? É como essas pessoas podiam fazer a peregrinação, né? Ou podiam fazer como se estivessem fazendo a peregrinação. Então, esse é um mundo, repito, as palavras me faltam para dizer, né? Inusitado, é um mundo que nos é desconhecido, que nos é estranho, mas ele existiu. Uhum. E ele fez história no Brasil, pelo menos desde o final do século XVIII até inícios do século XX, atravessando todo o século XIX. Todo o século XIX. Porque a gente tem informações de tráfico de escravos malês, já no fim do século XVIII, e a gente tem referências já muito residuais a presenças muçulmanas, malês, portanto, no Rio de Janeiro, no início do século XX, na obra de um cronista da cena carioca, chamado João do Rio. Uhum. E ele escreveu um livro chamado As Religiões do Rio. Ele faz um mapeamento do que existia de expressões religiosas no Rio de Janeiro no início do século XX. E ele diz que ele visitou os recantos e mais recantos e entrou em bimbocas daqui e becos ali, não sei mais onde para lá, e encontrou referências bem residuais já. Ele diz, ele já vai sugerindo que essas referências vão se diluindo no interior desse mundo mais amplo que a gente chama de religiões afro-brasileiras. Uhum. Mas durante o século XIX a gente teve uma presença importante e, como tem acontecido em tantos casos que a gente tem citado aqui, esses sujeitos históricos eles aparecem na cena, obrigam a refazer o retrato quando se rebelam. Uhum. E, no caso, a revolta dos malês é uma dessas expressões grandiosas a denunciar esta presença e denunciar o silenciamento a que essa presença foi submetida. Vida clandestina, né, Pedro? Pois é. E a essa altura, a gente já andou aqui mais de meia hora na nossa conversa e a gente não começou a falar da revolta dos malês. Vambora. Vamos lá, né? Eu vou tomar aqui alguns dados para situar isso no tempo, aí, no espaço. Enfim, a essa altura já fica claro, né, que o nome malê, então, ele se refere a escravos e escravas muçulmanos, basicamente aportados na Bahia a partir do finalzinho do século XVIII para o XIX. Eles vão ficar conhecidos internacionalmente por este levante que eles produziram nos inícios de 1835, mas já tinha ocorrido, já haviam ocorrido alguns levantes menores anteriormente, mas este foi muito impactante, seja pelo número de pessoas envolvidas, seja pela brutal repressão que se abateu, e sobre os efeitos, sobre as consequências. Então, tantas pessoas que foram executadas, outras foram deportadas de volta para a África, outras foram deportadas para fora da Bahia, então foram para Recife, foram para o Rio de Janeiro, foram para outros lugares. Mas, por exemplo, antes da
da revolta dos malês em 1935, há notícias, por exemplo, de que aqui em Alagoas, que ainda era província de Pernambuco, aliás, hoje, Mauro, parênteses, aqui em Alagoas é feriado, porque neste dia, 16 de setembro de 1817, é estabelecida pelo governo Dom João VI a separação da capitania de Alagoas para formar a província de Alagoas, separando-se de Pernambuco, efeito, né? Retaliação como efeito da Revolução de 17, como a gente já tratou em encontros passados. Mas, enfim, em 1815, há notícias que eu ainda quero averiguar com mais detenção, com mais detalhamento, de um levante malê na cidade de Penedo. Penedo é uma cidade histórica aqui de Alagoas, fica na beira do Rio São Francisco, quase na foz do rio, uma cidade muito antiga, e com uma presença malê em 1815. E já se fala de uma revolta que escravos malês pretendiam fazer na cidade. As notícias são muito esparsas, mas já dão conta disso. Então, parece que, por conta desses diferenciais que nós já comentamos, né? Da leitura, das roupas que vestiam, etc., esses escravas logo assumiram um protagonismo no meio da senzala, né? E capitanearam, aglutinaram, né, em torno delas, esses sentimentos de liberdade, de rebeldia, de rebelião, etc., de enfrentamento, dessa situação de escravidão a que essas pessoas estavam submetidas. No caso da revolta dos malês, há uma série de elementos que vale a pena comentar, e todos eles vocês vão encontrar descritos, analisados de maneira muito perspicaz e pertinente pelo João José Reis, no livro dele. Então, o João José Reis fala, por exemplo, de um fulano, de um lord inglês que morava em Salvador e que, num certo momento, ali para fazer um agrado com os seus escravos, ele permitiu que se construísse uma mesquita no interior da sua propriedade. Pense que era uma mesquita escrava numa propriedade de um senhor naquele contexto. Era uma choupana, não era mais do que isso. Mas, enfim, era mesquita. Queria ficar bem ali com seus escravos. Mas aí veio a turma dos colegas do senhor e falou: não, rapaz, isso aí é perigoso, isso aí não pode. No Brasil, a única religião permitida é a católica, e não sei mais o quê. E aí ele, com receio, manda que a mesquita seja destruída. Aí você tem o ressentimento desse grupo de escravos que tinha sido agraciado, digamos assim, e agora vê o seu espaço ali de autonomia, de reunião, de congregação destruído, comprometido. Essa é uma questão para a qual eu não tinha me dado conta, né, Pedro? O catolicismo era a religião oficial, era proibido haver outra religião no país, né? Exatamente. Então, os malês, além de escravos, ainda praticavam uma religião que era proibida no país, né? Só que, bem, pense que todas as religiões de matriz africanas estão nesse contexto amplo de clandestinidade, práticas que são proibidas. Só que, no caso desses malês, essa clandestinidade ela assume uma evidência, ela sai da escuridão. Por quê? Porque você tem o livro, você tem o papel, você tem a vestimenta que essas pessoas usam. Você tem, no caso que eu acabei de mencionar, a construção ali de um espaço, de uma mesquita. Uma madraça. Madraça é a escola para ensinar o Corão, a escrita, etc.
tudo isso coloca esses escravos em particular evidência. Sim. Na sua pertença religiosa. Eu perguntava agora há pouco, Mauro, como é que essas pessoas faziam para rezar 5 vezes voltados para Meca? Como é que essas pessoas faziam a peregrinação? Como é que essas pessoas guardavam o mês de Ramadã? Sim. O que era? Como era possível guardar o mês de Ramadã, né? O mês do jejum? Sim. Essas pessoas que já viviam em situações absolutamente precárias, comendo de maneira absolutamente insuficiente, né? Mas se dedicavam ao jejum. Como faziam? Né? É todo um conjunto de perguntas que quem se preocupa, né, com essas questões relativas às práticas religiosas, né, do povo brasileiro tem que se fazer. Pois muito bem. Agora eu quero saber, tem pista de resposta para elas? Você tem, aqui e ali você tem elementos. Por exemplo, essa gravura que o Nina Rodrigues encontrou num lugar de reunião dos malês, e ele interpretou como sendo o modo pelo qual essas pessoas faziam uma peregrinação imaginária. Né? Eu fico imaginando que no meio lá do canavial, chegava meio-dia, o cara se escondia no meio do canavial ali para fazer a prece para Alá e logo voltava para. Mas tinha que fazer tudo isso clandestino. Né? Pois muito bem. Uma das cerimônias, uma das festas importantes no calendário muçulmano, que é um calendário lunar, né? Então ele é diferente do nosso calendário, que é solar, basicamente solar, né? Então as festas nunca correspondem de um ano para outro à mesma data no nosso calendário. Então, neste ano, de 1834, uma festa de nome Lailat al-Miraj, é uma festa que celebra um momento da vida do profeta, um momento em que o profeta é elevado ao céu e vai visitar a corte celeste. Essa festa, os escravos e escravas malês estão celebrando, e essa festa é interrompida. Por quê? Porque não se pode realizar práticas religiosas que não sejam as católicas. E é uma celebração coletiva. Então, essa cerimônia que é proibida. A mesquita, que é derrubada. Outras agressões aqui e ali, sim, que vão acontecendo, vão criando um caldo de ressentimento, de frustração, de revolta. E óbvio, né? Semana passada você me perguntou como é que os movimentos negros, né, envolvidos lá na independência da Bahia continuaram. A sede pela liberdade não acaba nunca, né? Não acaba nunca. E aí essa sede vai ganhando novos contornos. Eu tenho um amigo que diz que tudo é em torno enquanto não se define em contornos. Acho essa frase muito boa. Quer dizer, a sede pela liberdade é o entorno da senzala. E o medo da liberdade dos escravos é o entorno da Casa Grande. Isso aí está fervilhando o tempo todo. Né? Então, em torno desses ressentimentos pontuais, né? A suspensão da festa, a destruição da mesquita, a proibição disso, a proibição daquilo, vão se definindo contornos de rebelião. Né? E como é que essa rebelião estava planejada para acontecer? Sim. Ela estava planejada para acontecer no início de 1835. Para ser exato, deixa eu pegar a data aqui. No mês de janeiro, no dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro.
E por quê? Por quê? Porque nesta data, que era um domingo, acontecia em Salvador a festa de Nossa Senhora da Guia, que era uma festa, Mauro, membros da comunidade, que era celebrada na Igreja do Bonfim. Para quem conhece Salvador, para quem é de Salvador, né, vai se recordar. Bonfim hoje é parte da cidade, mas naquela época, Bonfim ficava muito longe do núcleo urbano de Salvador. Era necessário um verdadeiro deslocamento, né, que, digamos assim, esvaziava a cidade. Esvaziava a cidade. Então, as pessoas iam para o Bonfim, a polícia ia para o Bonfim e a cidade ficaria desguarnecida. Uhum. E essa data, então, ela foi tomada pelos malês como uma data propícia, uma data apropriada para se fazer o levante. Certo. Mas essa é só metade da história, Mal. Porque a outra metade da história, João José Reis vai nos contar na edição ampliada do seu livro. Porque ele vai mostrar para a gente que essa data ela não atende apenas a uma questão de ordem tática. Vamos fazer o levante porque nessa data, né, as pessoas vão estar lá, a cidade vai estar desguarnecida de segurança, de forças da repressão. Não é só isso, não. Dias antes, estaria terminando o mês de Ramadã. Aí é que está. Aí é que está. E o término do mês de Ramadã, ele é celebrado com uma festa, que é a festa da vitória. E aí é que está, estou buscando aqui uma outra referência para ver se eu posso passar aqui para vocês. É uma outra festa, Laylat al-Qadr, é a noite do destino. E nessa festa se celebra, então, a vitória. No final do mês de Ramadã, se celebra a vitória por este tempo. De jejum. Se passou esse tempo, estamos vivos, vamos à frente. E então esse tempo foi entendido cairoticamente. Sim. Ou seja, na perspectiva da mitologia. E aqui eu estou falando mitologia no melhor sentido que a palavra tem, no sentido denso que a palavra tem. A perspectiva da mitologia muçulmana como o tempo propício para se fazer esse ataque, para se fazer este levante. Então, havia uma convergência Sim. nos dois calendários. O calendário religioso muçulmano apontando para a vitória e o calendário religioso católico esvaziando a cidade das forças repressoras, né, que estavam sempre prontas para atuar contra a liberdade. Então, veja, você tem essa conjunção de forças, né, apontando nesta perspectiva. Né? Bem, além disso, né, o dia de domingo era também um dia mais flexível, os próprios senhores davam mais liberdade para os escravos, era um dia de relativo descanso. Então, tudo isso, né, parecia favorecer, né, a eclosão do levante nessa oportunidade. Nesta celebração, né, da Noite da Vitória, ou Noite do Poder, assim também pode ser traduzida a expressão, né, se acreditava que os espíritos do mal, as forças malignas estavam neutralizadas por todo esse esforço no mês do Ramadã. Bem,
o problema, como sempre, foi que houve quem entregasse. Traição. Traição no interno, né, do Cacete. grupo. Uhum. E, então, fez com que o plano ficasse desbaratado, porque aí o pessoal teve que sair das suas casas, dos lugares onde se encontravam, de maneira atabalhoada, para tentar ver se dava conta, né, daquilo que tinha sido planejado, mas aí tudo saiu do controle e o levante foi sufocado, houve combates nas ruas da cidade. Não houve o levante no dia 25, né? Na noite anterior ele começou a ser abortado. Na madrugada do 25. Mas a expectativa é que a coisa acontecesse durante o dia, quando todo mundo tivesse ido. Porque o pessoal não tinha ido, de madrugada estava todo mundo lá. Exatamente. E aí, bem, a coisa foi sufocada. O que não significa que não tenham acontecido combates na cidade, mas já absolutamente desarticulados, né? Agora, um outro elemento para ser destacado, Mauro, é que o número de pessoas envolvidas neste levante pode parecer pouco, 600 pessoas. Mas se você pensa que Salvador, na época, tinha cerca de 60 mil habitantes, um pouquinho mais, nós estamos falando de 1% da população. Em rebelião. Sim. É como imaginar que hoje você tivesse 25 mil pessoas na cidade de Salvador fazendo uma rebelião. Não é só fazendo uma manifestação. Sim. É fazendo uma rebelião. Articuladas para uma rebelião. É um número muito expressivo. Sim. Por isso é considerado um dos maiores levantes anti-escravidão no mundo urbano das Américas. Ah, sim? Sim. Porque a quantidade, quando a gente pensa em termos de percentual, é muito grande. E para a gente ficar nos números, nós estamos falando aqui de 600 pessoas, mais ou menos, que terão praticado, né? Terão feito um envolvimento com o levante, num universo de 22 mil escravos. Escravos e libertos, né? Mas, enfim, de africanos, africanas e seus descendentes. Mais de 500 pessoas foram açoitadas, aprisionadas e deportadas. Deportadas ou para a África ou para outros lugares do próprio Brasil, né? Praticamente todos os participantes do levante, portanto. Né? Pois é. 16 foram condenados à morte. Fuzilados no Campo da Pólvora, o mesmo lugar em que foi fuzilado o Padre Roma. Sim. E, de novo, foram fuzilados porque ninguém topou enforcá-los, como proibiu a lei. Da mesma forma que aconteceu com o Frei Caneca, né? Sim. Eles não aceitaram praticar o enforcamento. Então, foram fuzilados. O que significa dizer que o movimento gozava de uma simpatia, sim, né, no mundo das camadas populares da cidade de Salvador. Bem, e já se faz quase 1 hora da nossa conversa. Não, nós vamos continuar. A aula que vem continua. Vamos ter mais. Pois é. Porque pode fazer o fechamento por hoje aí para a gente reabrir os trabalhos na próxima aula. Então, eu vou fazer o fechamento colocando uma questão que é muito discutida, ou que veio sendo muito discutida desde que acadêmicos começaram a se interessar pelas características próprias da presença malê no Brasil. Então, a pergunta já colocada pelo Nina Rodrigues. Depois ela será colocada pelo Arthur Ramos. Foi também um estudioso das culturas negras, das culturas africanas no Brasil.
produziu coisas importantes ali na década de 30, 40 do século passado. A pergunta que eles se colocaram Quero é a saber. seguinte: se o levante dos malês foi uma jihad ou não? Ah, uau! Não tinha ideia dessa pergunta. Uhum. E essa é uma questão, Mauro, muito complicada. Talvez a gente possa terminar hoje com ela e recomeçar a conversa com ela. Porque Perfeito. ela exige alguns desdobramentos. Mas, pelo menos, vamos anunciar o tema. Quando as pessoas ouvem a palavra jihad, já associam com terrorismo islâmico. Sim. Por quê? Porque, para as pessoas, em geral, jihad significa guerra santa. Okay. Então, quando Nina Rodrigues, quando o Arthur Ramos fizeram a pergunta sobre se o levante dos malês foi uma jihad, eles a fizeram com essa perspectiva. Se o levante dos malês foi uma guerra santa. Agora, o que é essa guerra santa no entendimento convencional da palavra jihad? Era uma guerra de inspiração religiosa com propósito religioso. Em outras palavras, uma guerra para expandir o Islã. Ok? Então, Nina Rodrigues e Arthur Ramos se perguntaram: o levante dos malês foi jihad? E eles responderam: sim. Ah, sim? João José Reis diz: não. Há uma disputa aqui importantíssima. E gente muito qualificada no debate continua sustentando a posição tradicional de que É a da jihad. foi o espírito que conduziu o levante dos malês. Sim. A posição de João José Reis, a meu ver, ela é muito mais detida, muito mais minuciosa na captação do detalhe. Por quê? Porque jihad, no entendimento convencional, que é aquele tido por Nina Rodrigues e Arthur Ramos, entre outros, propõe que o levante dos malês tivesse como objetivo espalhar o islamismo no Brasil e não o enfrentamento da escravidão. Sim. O propósito dos malês era um propósito especificamente religioso e não um propósito social. Sim. Esse isolamento do ideal religioso em relação aos diversos aspectos e facetas da vida da sociedade Sim. é, muitas vezes, a caricatura com a qual nós, do Ocidente, vamos falar assim, olhamos a jihad islâmica. E agora não estou falando só da jihad aqui no caso específico, não. É como se tratasse de fanáticos religiosos querendo expandir a religião, custe o que custar, com quaisquer que sejam os meios. Sim. João José Reis, ele mostra no trabalho dele que você falar de jihad, no caso dos malês, significa um empobrecimento brutal. Por quê? Porque o que está em jogo são as duas coisas. A religião é o motor, é um inspirador fundamental, e ele descobriu isso. E eu já comentei isso com você e comento com todo mundo aqui. Isso fez o livro dele ganhar a amplitude que tem na edição mais recente, que é a que tem que ser lida. Quando ele descobre a força, se ele se dá conta da força que o Islã tem, não é como motivador, como inspirador, não é essa imagem aqui, né? Alá te dê a salvação. Sim. Mesmo que seja no navio negreiro, né? Então, mas junto com esse ideário religioso está o enfrentamento do problema social, a tragédia que é a escravidão, a busca pela liberdade, né? Então, uma inspiração em prol da liberdade que não vem, como a gente comentava semana passada, dos ideários iluministas.
Sim. na Europa, mas vem do Corão. Então, falar de jihad significa reduzir o alcance, a pretensão dos malês a um objetivo religioso não social, Uhum. em que a temática social não fervesse, não fizesse fervilhar os ânimos. Então, a análise que o Reis propõe, ela é muito sutil ao dizer, olha, a inspiração é muçulmana, mas os objetivos são complexos. Claro que eles queriam que o Islã ganhasse corpo na sociedade brasileira, sem dúvida nenhuma. O Islã é uma religião proselitista, ela quer ampliar as suas fronteiras. Mas pensar que o objetivo da rebelião se reduza a esse propósito significa, mais uma vez, minimizar a força e a truculência da escravidão na vida dessas pessoas. Sim. Enfim, talvez a gente possa fechar com essa observação sobre o jihad e talvez a gente comece com ela na próxima vez e continuamos a conversar sobre esse universo fascinante dos malês. Duas questões que eu vou colocar então, Pedro. Uma é assim, eu vou procurar meu amigo Raj, do Islã. Ele é integrante lá do nosso comitê interreligioso Lula Livre. Ele faz parte, eu também. E vou passar essa aula para ele, que acho que ele não está sabendo dessa aula, eu não falei para ele antes. Vou passar essa aula e vou falar para ele vir assistir a aula que vem, se possível, ao vivo. E depois nós vamos fazer uma conversa aqui no Paz e Bem com a comunidade muçulmana brasileira hoje para refletir sobre essa história dos malês. Acho que vai ser bem legal, né? Eu queria pensar uma reflexão dos muçulmanos brasileiros hoje sobre essa história dos malês. Vou fazer uma roda de conversa aqui. Acho que pode ser legal, né, Pedro? Você não acha? Legal. Legal. E eu já estou convidado. Pois é. Mas você imagina que ia ser sem você. Então, essa é a primeira questão. A segunda é a seguinte. Mas não responde hoje, não. Vai ficar em aberto. Foi só malê que participou da rebelião ou negros escravos de outros caminhos, né? O pessoal do candomblé, o pessoal de outras jornadas que não muçulmanos também, de alguma maneira, se integraram à religião? Não responde. Vamos saber disso na próxima aula. Fica a pergunta. Pensar durante a semana, ir atrás de leitura. Há muita coisa na internet disponível, se as pessoas quiserem procurar. Há muita coisa boa. Então, com essa pergunta, a gente já tem o gancho para a semana que vem. Fechou. Legal, gente. Olha, estou muito impactado com essa aula. Gostei demais, Pedro. Muito bonita mesmo. E tua sabedoria, teu conhecimento sobre o Islã, nossa, ilumina demais o caminho. Obrigado. Valeu. É um prazer compartilhar essas ideias e mergulhar, né, nesse mundo que a gente precisa ouvir, né? Como diz lá a Mangueira. Tem que ouvir as Marias, Mains. Maim, lembrando, né, provavelmente, possivelmente, uma líder malê que foi mãe de um dos principais abolicionistas do século XIX, foi o Luiz Gama. Junto com as Marielles, os malês. Malês, parte 2, na semana que vem, depois dessa maravilha que foi a parte 1 dessa abordagem inicial à revolta dos malês na Bahia. Nós vamos falar da comunidade negra, escrava, islâmica, além das fronteiras da Bahia também, ao longo desse mini curso que está se estabelecendo aqui dentro do Retalhos da Nossa História. Pedro, obrigado mesmo de coração. Gente, paz e bem. Até a semana que vem aqui no Retalhos da Nossa História. Ao longo da semana tem muito mais programação ainda no Paz e Bem. Vamos ter programa na tarde do Paz e Bem praticamente toda semana. Valeu, gente. Paz e bem. Paz e bem. Grande abraço. Paz e bem.